Em um comício marcado por forte carga emocional e simbolismo patriótico, o presidente de Moçambique, Daniel Chapo, voltou a posicionar-se de forma contundente contra o ex-candidato presidencial Venancio Mondlane, a quem acusou de fomentar uma onda de protestos violentos, ilegais e criminosos, desencadeados mesmo antes da divulgação oficial dos resultados das últimas eleições gerais de 9 de outubro de 2024. A declaração foi feita no distrito de Moatize, na província de Tete, durante uma visita oficial de 4 dias à região. Diante de centenas de cidadãos e representantes locais, Chapo afirmou que os protestos convocados por Mondlane revelam um plano de desestabilização do país, que, segundo ele, estava previamente desenhado independentemente do desfecho eleitoral. Abre aspas, os resultados só foram oficialmente divulgados no dia 24 de outubro. Contudo, as manifestações convocadas pelo cidadão Venancio Mondlane estavam marcadas para o dia 21. Isso mostra que, mais do que uma reação eleitoral, tratou-se de uma ação previamente organizada, alheia à vontade popular expressa nas urnas, declarou o presidente num tom firme que arrancou aplausos da multidão. Desde que o Conselho Constitucional confirmou a vitória de Daniel Chapo com cerca de 53% dos votos, o país mergulhou numa crise política e social que já é considerada a mais grave desde as primeiras eleições multipartidárias em 1994. O principal catalisador dessa instabilidade tem sido a recusa de Venancio Mondlane a aceitar os resultados sob a alegação de fraude eleitoral, manipulação de votos e exclusão deliberada de observadores independentes em diversas assembleias de voto. A reação de Mondlane extrapolou o campo jurídico institucional, assumindo a postura de vencedor legítimo. Ele convocou uma série de manifestações que se espalharam por várias províncias do país, ganhando força sobretudo nas zonas urbanas da região centro e sul. Nos 5 meses que se seguiram às eleições, esses protestos transformaram-se em confrontos sangrentos entre civis e forças policiais. Organizações da sociedade civil estimam que cerca de 390 pessoas morreram em decorrência desses conflitos, muitas delas vítimas de balas reais disparadas pela polícia em contexto de repreensão. Outras morreram pisoteadas em fugas em massa ou mesmo devido à violência entre manifestantes e comerciantes. O cenário agravou-se com relatos de saques, destruição de edifícios públicos, empresas privadas e infraestruturas essenciais, mergulhando várias cidades num clima de medo e incerteza. Em 23 de março desse ano, um sinal de esperança surgiu. Pela primeira vez desde a eleição, Daniel Chapo e Venancio Mondlane sentaram-se à mesa de diálogo. O encontro, que foi promovido por líderes religiosos e representantes da União Africana, resultou num acordo preliminar para cessar a violência e abrir espaço para um diálogo político com vistas à reconciliação nacional. Apesar do avanço simbólico, a tensão ainda paira sobre o país. Grupos alinhados a Mondlane continuam ativos em algumas regiões e exigem a recontagem dos votos ou, no mínimo, uma auditoria internacional independente do processo eleitoral. Por sua vez, o governo insiste que as instituições funcionarão dentro da legalidade e que qualquer contestação deve seguir os trâmites judiciais. Foi nesse contexto que o discurso de Daniel Chapo em Moatize ganhou força. O presidente não apenas reafirmou a legitimidade do seu mandato, como também criticou a postura de Mondlane por, segundo ele, desrespeitar as instituições democráticas ao se declarar vencedor antes mesmo da contagem oficial dos votos. Temos instituições que regulam o processo eleitoral. Ignorá-las, como fez esse cidadão, é desrespeitar a vontade soberana do povo moçambicano e as leis da República, afirmou Chapo. Ao final de seu discurso, o presidente fez questão de destacar uma iniciativa que pretende, segundo ele, unir o país em torno de um novo ciclo de reconciliação e desenvolvimento. Trata-se da Tocha da Unidade Nacional, lançada no dia 7 de abril como parte das comemorações dos 50 anos de independência de Moçambique. A tocha, que simboliza
a união e a paz entre os moçambicanos, partiu do norte do país e tem como destino final a cidade de Maputo, onde deverá chegar no dia 25 de junho, data histórica da independência nacional proclamada em 1975. Durante o trajeto, a tocha passará por todas as províncias moçambicanas, com cerimônias cívicas e culturais em cada localidade por onde atravessa. Abre aspas. Vamos todos nos juntar a esta chama, que o calor da unidade nacional nos inspire a rejeitar o ódio, violência e a cultivar o amor ao próximo, a paz e a reconciliação entre irmãos. Só assim poderemos desenvolver Moçambique e garantir um futuro melhor para as próximas gerações, apelou o presidente. Segundo dados confirmados pelo próprio governo, as manifestações lideradas por grupos alinhados a Mondlane resultaram na morte de pelo menos 80 pessoas, além da destruição de 1.677 estabelecimentos comerciais, 177 escolas públicas e 23 unidades sanitárias. Em várias regiões, postos de saúde foram saqueados, deixando populações inteiras sem acesso a medicamentos e assistência médica básica. A dimensão dos danos levou ao executivo a solicitar apoio de parceiros internacionais para iniciar um plano de reconstrução nacional que envolverá, entre outras medidas, a reposição de infraestruturas, reforço do policiamento comunitário e programas de reabilitação psicológica para as famílias afetadas pela violência. Moçambique vive hoje um momento de profunda encruzilhada, com um histórico marcado por décadas de guerra civil, acordos de paz frágeis e sucessivas crises pós-eleitorais. O país ainda luta para consolidar a democracia, fortalecer suas instituições e criar um ambiente político estável e inclusivo. A recente crise revelou não apenas a fragilidade do sistema eleitoral, mas também as profundas divisões sociais, econômicas e étnicas que ainda atravessam o território moçambicano. Simbolizada pela Marcha da Tocha da Unidade, representa uma tentativa concreta de superar o impasse, mas os moçambicanos não estão convencidos. Mas seu sucesso dependerá da capacidade de todas as forças políticas, governo e oposição, de colocar o país acima das ambições pessoais. Enquanto isso, a população moçambicana assiste com esperança e apreensão ao desenrolar de um capítulo decisivo da história recente de Moçambique. Daniel Chapo volta a soltar algumas acusações a Venancio Mondlane sobre a questão das manifestações e diz que Venancio Mondlane não respeita aquilo que é a democracia. Venancio Mondlane convocou manifestações bem antes da divulgação dos resultados eleitorais. O que vocês acham desta situação? A verdade é o seguinte: a situação em Moçambique está cada vez mais complicada. Muitas pessoas estão a criticar Venancio Mondlane por ter se aproximado de Daniel Chapo, mas nós sabemos muito bem que a situação não estava boa para o lado de VM7 e também não está boa para o lado do Daniel Chapo. Não podemos ser hipócritas, porque na verdade a maior parte do apoio que existe em relação a Daniel Chapo de certa forma pode ser artificial, nós não sabemos, mas o que se sabe é que o povo moçambicano está cansado desses disse-me-disse. O que o povo moçambicano quer neste momento é ações concretas, não quer discursos, não quer blá blá blá. O povo moçambicano quer mudança na vida cotidiana. Neste momento, o que mais se preza, o que mais é necessário para Moçambique é que haja essa questão de vamos fazer coisas na prática, vamos fazer coisas que possam beneficiar realmente o povo moçambicano, porque já estamos cansados de ouvir papo aqui, papo ali. O povo moçambicano precisa disso neste momento. É o que não está a acontecer, na verdade. O que está a acontecer agora é que existe muito discurso e pouca ação. Essa é a verdade da política em Moçambique agora. E outra coisa que eu falei também durante o texto anterior é da questão da chama da unidade. A chama da unidade é uma chama que sofreu muitas críticas, porque os moçambicanos dizem que, primeiro, que o valor gasto na chama da unidade não faz sentido. Não faz sentido gastar mais de 30 milhões de meticais em uma chama da unidade enquanto o país não está realmente unido. Moçambique não está unido, essa é a verdade. Nunca vi um Moçambique tão polarizado quanto nós vemos agora. O que significa polarização? Significa que existem dois lados extremamente distantes e que não podem se aproximar. Vamos supor, carga positiva, negativa, carga negativa e negativa não se aproximam
há repulsão entre essas pessoas. Moçambique nunca esteve numa situação política tão complexa como nós vemos hoje. É uma situação realmente séria, é uma situação que quer soluções imediatas, mas soluções bem preparadas. Eu não falo de soluções imediatas no sentido das soluções serem feitas daqui para aqui, mas são soluções que pelo menos tragam algumas mudanças necessárias para o panorama moçambicano neste momento. Porque o que acontece? Os moçambicanos já ficaram muito tempo a ouvir muito papo, muitos discursos, mas na hora de ação não acontece nada. Por exemplo, Moçambique atravessou uma situação de crise de combustíveis que levou tempo para ser resolvida. Moçambique está a atravessar uma questão de salários que ainda não se tem um plano concreto, porque eu acho que é o seguinte: se está-se a dever horas extras aos funcionários públicos, o que pode-se fazer é aproximar-se dos funcionários públicos, explicar de forma detalhada quais são as condições que existem para pagar, como é que esse pagamento será feito e qual é a estratégia que o governo vai usar para poder pagar. E começar a refletir, a mostrar intenções e começar a fazer ações, a mostrar que nós podemos fazer pagamento de forma parcelada, podemos fazer, deduzir, colocar nos salários de forma vagarosa, parcelar essa dívida. Porque é uma dívida que existe, que por um serviço, é um trabalho que a pessoa fez para o Estado e não recebeu suas horas extras. Então isso é algo complicado, percebem? Então eu acho que deve-se mostrar um plano e que esse plano possa ser executado, nem que seja de forma vagarosa, porque a pessoa, se perguntar a um funcionário público se ele prefere receber o dinheiro de uma vez ou não receber o dinheiro ou receber de forma nessa forma de prestações, eu acredito que de certa forma o próprio funcionário público vai dizer que prefere esta maneira. Então tem que se pensar nisso desta forma. Então Moçambique precisa de ações, por mais pequenas que sejam, mas que sejam ações efetivas, ações que tragam resultados para aquilo que é a situação atual do país. As portagens voltaram a abrir com um preço reduzido. De certa forma isso é bom, né? Mas o que deve-se fazer agora é, de certa forma, explicar-se ao cidadão moçambicano para que servem os valores cobrados na portagem. Por que está a ser cobrado aqueles valores? Qual é a dívida que o Estado tem em relação às estradas que foram construídas? Isso também, de certa forma, vai amenizar o coração. Porque o que eu percebo que acontece em Moçambique é que, uma vez que as pessoas não entendem o que se faz com dinheiro em Moçambique e quais são as coisas que estão a ser feitas, acaba provocando revolta nos moçambicanos. E se isso ficasse claro, a cada ação que o próprio Estado realiza, ia ficar mais fácil para os moçambicanos perceberem que o seu dinheiro está sendo aplicado desta forma e desta forma. E que algumas situações não podem ser resolvidas a curto prazo. Mas o plano para a resolução disso é este. A ação começa hoje. Pode ser uma ação que leve 4 ou 3 anos, mas desde o momento que a ação começa a iniciar, vai começar a dar, nem que sejam pequenos resultados, mas são resultados que a população pode enxergar, que a população pode notar. É isso que está a faltar em Moçambique. Resumidamente, transparência. Se o governo começar a ser transparente e explicar exatamente o que está a acontecer com o dinheiro, exatamente o que está a acontecer com o Estado moçambicano, nós temos muitos moçambicanos que podem contribuir com ideias. E eu acredito que o povo moçambicano, se o Estado for transparente a 100% com o povo vai responder com um feedback positivo. É isso que se quer neste momento. Eu acredito que mesmo o próprio Venâncio Mondlane, ele mostrou-se que está a favor do povo. É uma das coisas que eu mais respeito em Venâncio Mondlane. É um homem que mostrou-se até agora estar a favor do povo. Ele está alinhado com o povo. Claro que muitas pessoas às vezes criticam o VM7 por tantas coisas, tantas decisões que ele tomou, que de certa forma não agradaram a muitos. Eu entendo essa parte. É uma questão críticas legítimas. Venâncio Mondlane também tem que ser passivo de críticas. Eu disse, não vamos idolatrar políticos. Políticos são servidores para o povo, devem servir o povo. Se o povo não está satisfeito com a ação de um político, deve sim criticar e deve sim tentar pedir, de certa forma, satisfações desse político. Então, o que deve-se fazer neste momento é que todos os atores políticos que têm influência, os mais importantes, eu até defendo a tese de que Daniel Chapo e Venâncio Mondlane até podia ser conselheiro político do Estado. Eu acho que ele tem muitas ideias boas para poder passar, para
para Moçambique, de certa forma, desenvolver. Eu tenho certeza disso. É um homem extremamente preparado e um homem que não deve ser ignorado. Quando você é um bom jogador, esse jogador temos hipóteses de chamar para a nossa equipe, eu acho que o melhor a se fazer é o quanto antes contratar esse jogador para poder fazer a equipe ir para frente. E essa equipe que deve ir para frente é Moçambique. Moçambique indo para frente, não interessa de onde é que vem as ideias. As ideias vêm para contribuir para o povo. Me corrijam se de certa forma esse meu pensamento for ingênuo. Eu estou aqui para ouvir também. E muito obrigado por acompanharem o canal. Coloque a sua opinião nos comentários. Eu vou fazer questão de ler cada um dos comentários que vocês vão deixar aí abaixo. Porque o lema do canal é olhar a África em uma perspectiva africana. Tchau!